ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Boa noite a você que está nos ouvindo pela Rádio Universitária. No ar, mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e fico com você nos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Você pode nos acompanhar na fanpage do Facebook, rever nossos quadros e saber mais sobre nossos convidados e colunistas. Então não deixe de conferir em facebook.com/programa Sintonia Jurídica. São 9 de agosto de 2016 e vamos aos destaques dessa noite. Professores do curso de Direito da UFP estão cursando doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Advogados lançam um guia jurídico trilingüe para estrangeiros que vêm ao Brasil. Na entrevista especial de hoje, nós vamos conversar com o advogado Elson de Almeida Oliveira, que trata sobre condutas vedadas nas eleições deste ano. No quadro Questão Legal de hoje, a pergunta foi enviada por uma ouvinte através do nosso site, sintoniajurídica.com.br. E ela pergunta o seguinte: o pai divorciado pode proibir uma mãe que está com a guarda de levar os seus filhos a um local específico? Tem ainda a coluna Direito Eleitoral com Georgia Nunes, o Agenda Sintonia e a Dica Sinjur. Sintonia Jurídica. Professores do curso de Direito da UFP estão desde 2015 cursando o doutorado interinstitucional com a Universidade Federal da Paraíba. Eles estão se qualificando em nível de doutorado e há muitos anos existe uma expectativa na nossa universidade para oferecer um mestrado na área de direito. Mas em razão do número insuficiente de doutores aqui na nossa instituição, agora é que começa a se desenhar um cenário promissor para os juristas do estado do Piauí que querem entrar para a pós-graduação estrito sensu. Além de preparar o corpo docente para abrir o nosso próprio programa de pós-graduação, o doutorado interinstitucional com a UFPB já está revelando o grande impacto positivo que vai trazer para o desenvolvimento local. Belinda Cunha, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da UFPB, esteve em Teresina e destacou que a comunidade acadêmica e toda a sociedade terão muito a ganhar com as teses produzidas pelos professores aqui da UFP. Vamos ouvir agora a professora Belinda Cunha. Então, há um resultado, sim, que se passa a colher já na reflexão dessas pessoas. Os professores que estão fazendo doutorado aqui com a gente já têm colocado, que têm visto e pensado em muitas questões de uma outra maneira. Hoje mesmo, uma das professoras que apresentou o trabalho fez um destaque para o estado do Piauí, que é o estado brasileiro que concentra o maior número de biomas de todo o país. Quer dizer, é algo importante a se refletir, é uma contribuição para o patrimônio ambiental brasileiro que o Estado dá, é um Estado do Nordeste brasileiro. Então, é um paradoxo exatamente num Estado como esse a gente ter uma condição de pobreza indesejada, né? Sintonia Jurídica. A segunda edição do Guia para Estrangeiros sobre Direito Brasileiro foi lançada por advogados aqui no Brasil. Todo o texto está na versão em inglês e francês, além, é claro, do português. Cada vez mais, nós estamos recebendo turistas e parceiros de negócios aqui no Brasil, e este livro é uma ferramenta muito importante para orientar as pessoas que vêm de outros países. Eu conversei pelo telefone com Yuri Vieira, um dos autores do livro, que é doutor em Direito e advogado em São Paulo. No nosso livro traz uma tabela com todos os países que o Brasil possui relação com a possibilidade ou não de visto. Então a gente depois, no segundo ponto, né, na segunda parte, será que o estrangeiro ele pode trazer na sua bagagem, né? Quais são os limites quantitativos ou de remuneração
que ele precisa de dinheiro, que ele pode trazer dinheiro vivo aqui para o Brasil, né? Pode trazer no cartão, ou as formas de pagamento. E quando ele chega aqui, a gente traz uma abordagem rápida, né? O que seriam os direitos dele chegando em um bar, num restaurante, o que seria aqueles 10% que os restaurantes cobram. Então, essas respostas a essas perguntas a gente trouxe aqui no livro, mas pensando lá cronológico. Antes de chegar, chegando e aqui estando. Né? Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Estamos próximos de passar por mais uma eleição. Quando chega o período eleitoral, surgem muitas dúvidas, tanto para os candidatos quanto para a população, a respeito do que pode ou não pode ser feito pelos candidatos nesse período. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Elson de Almeida Oliveira. Ele que é especialista em direito eleitoral, professor de pós-graduação e ex-membro do Conselho Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB. E ele vai nos esclarecer sobre as condutas que são permitidas e as que são vedadas durante o período eleitoral. Seja muito bem-vindo, Dr. Elson, aqui é o Sintonia Jurídica. E nesse ano de eleições, Dr. Elson, a gente vai perceber aí algumas mudanças no processo eleitoral. Quer dizer, os municípios estão tendo que se adaptar, os gestores estão tendo que se adaptar a essas novas regras, novos prazos. Dessa reforma de 2015, quais são as principais alterações no processo eleitoral que os eleitores vão poder perceber? Como advogado publicista, como advogado do município, eu preciso alertar para os gestores as condutas vedadas. Eu preciso alertá-los sobre o que ele não pode fazer e quais são os limites de seus atos administrativos dentro deste período eleitoral. Houve, de fato, dia 29 de setembro de 2015, a promulgação da mini-reforma eleitoral, que é a Lei número 13.265 de 2015, ao qual houve algumas mudanças. Quais foram essas mudanças? A principal delas, houve a diminuição do tempo de campanha. Ela diminuiu de 90 dias para 45 dias. Hoje a campanha ela só se inicia no dia 16 de agosto de 2016. Somente a partir desse dia que os candidatos poderão fazer campanha publicitária, poderão colocar nas ruas o seu material de campanha. Esta, para mim, é a principal mudança. Por quê? São somente 45 dias, agora vão ser 45 dias de muita intensidade. E também com o acesso à justiça mais facilitado, com o Ministério Público mais atuante, com o Tribunal Regional Eleitoral mais atento às mudanças que estão ocorrendo no cenário nacional, essa vai ser uma das eleições mais judicializadas de todos os tempos. O acesso à justiça está muito fácil, está muito prático. Hoje o povo não tem mais medo de denunciar. Hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica, tem um celular que filma e todas essas denúncias serão averiguadas, como já estão desde as eleições passadas, de perto pelo Tribunal Regional Eleitoral e suas zonas eleitorais em cada município. Doutor Elson, é interessante que a democracia ela é fundada no poder do povo. O povo exerce o poder através de seus representantes. E que tipo de ação o eleitor que percebe uma infração no processo eleitoral pode tomar, né? Que tipo de providência ele pode tomar para tentar coibir esse tipo de ilicitude nas eleições? O primeiro ponto, ele registrar. Como assim, Elson, registrar? Ele filmar, ele tirar uma foto dessa infração legal. Munido disto, ele levar ao conhecimento do Ministério Público, ele levar ao conhecimento do promotor. Ou então ele basta levar também ao conhecimento do chefe do cartório eleitoral que está presente lá na sua cidade, que inclusive a partir do dia 16 de agosto ele terá plantão. Ou seja, de domingo a domingo o cartório eleitoral está aberto. Então eu como eleitor, eu vejo o prefeito fazendo uma infração legal, eu vejo o opositor fazendo algo ilegal. A primeira coisa que eu preciso fazer, registrar. Eu preciso constituir uma prova. Seja através de uma foto, seja através de um vídeo, ou seja, arregimentando pessoas que presenciaram aquela situação ilegal, que são as testemunhas, que poderiam vir ser testemunhas no processo judicial. Procure-se o chefe do cartório eleitoral,
registra-se a denúncia, ele reduz a termo a denúncia e ele repassa ao Ministério Público Eleitoral se o promotor não estiver na cidade. Se o promotor estiver na cidade, pode procurar diretamente o promotor e relatar isso como uma notícia de fato, que ele reduzirá isso a termo e apresentará junto ao juiz eleitoral responsável daquela comarca como uma denúncia eleitoral. E aí sim iniciará um processo eleitoral que pode ensejar, inclusive, além das multas, uma cassação de mandato se aquele candidato for eleito. Quer dizer, os registros que a própria população faz, ela pode levar conhecimento dos cartórios eleitorais e dali vai iniciar toda uma investigação pelo Ministério Público Eleitoral e um julgamento pela Justiça Eleitoral. Pela Justiça Eleitoral. Mas o que a gente pede? A gente pede responsabilidade do denunciante. Por isso que eu falo a todo momento em constituir uma prova. Eu trabalho em eleições desde 2008. São 8 anos de experiência, são 8 anos vivendo quase que diariamente a disputa eleitoral desses pequenos municípios. E o que a gente nota? Desculpe até a palavra, mas a gente nota o fuxico. O fuxico ele é muito presente nessas eleições. E fuxico não leva denúncia nenhuma para frente. Se você chegar no cartório eleitoral, se você chegar para o promotor de justiça, somente com relatos, sem provas, sem testemunhas que comprovem aquilo, nem vá. Pois isso não será levado adiante. Será apenas mais um fuxico, mais um boato, que esses boatos, esses fuxicos devem ser deixados de lado. Leve coisas concretas, coisas palpáveis, certo? O que a gente pode observar nessa época de eleição? A gente pode observar as condutas vedadas. Os prefeitos, eles devem tomar alguns cuidados. Como o quê? Quer dizer, a gente está falando do candidato à reeleição, o prefeito Exatamente. Que está lá exercendo o seu mandato como chefe do poder público municipal e que também se posiciona como pré-candidato à reeleição. Pronto. Mas também aquele que não vai se candidatar também está vedado. Ótima pergunta. Para quem não vai ser candidato, não está vedado. Ele pode estar presente. O que ele não pode é levar debaixo do braço dele, levar pela mão, botar em cima do palco, colocar na mesa de honra o candidato que ele apoiará. Isso é conduta vedada. O impedimento da presença, ela somente é cabível para aquele que é candidato à reeleição. Aquele que vai se colocar como candidato novamente. Então, relembrando, a partir do dia 3 de julho Isso. já está vedada a Desde presença... 3 de julho, né? Já está vedado. Essa presença do prefeito candidato. Do prefeito candidato nas à inaugurações eleição. de obras. E que outras condutas são vedadas? Outras condutas vedadas é a utilização de bens públicos em campanha eleitoral. O prefeito ele não pode utilizar aquele veículo que é alugado pela prefeitura ou então que é de posse, que é de propriedade da prefeitura em sua campanha. Ele não pode utilizar aquele veículo que é da prefeitura na sua carreata. Isso ele não pode fazer. Ele não pode utilizar esse mesmo veículo para transportar eleitores. Isso é vedado. Outra vedação que nós podemos citar: propaganda institucional. Essa propaganda institucional ela é vedada até o dia da eleição. O que a gente chama de propaganda institucional? Essa propaganda de obras, essa propaganda do que ele fez, do que ele está fazendo como prefeito. Ele não pode ir para a rádio, não pode ir para a TV, falar, olha, eu vou construir a creche tal próximo mês. Agora, também nessa reforma eleitoral de 2015, se está prevista uma mudança muito grande quanto ao financiamento das campanhas, né? Que mudança foi essa que teve? A principal mudança foi que pessoa jurídica ela não pode financiar campanhas. O que é isso? As empresas elas não podem mais doar valores aos candidatos para financiar suas campanhas eleitorais. Isso foi feito baseado no estudo do Tribunal Superior Eleitoral, que principalmente no Nordeste foi avaliado que 90% dos recursos financeiros recebidos pelos candidatos nas capitais do nosso país é oriundos de empresas. E essas empresas, elas doavam vultuosas quantias, e isto está vedado. Agora me questionam muito o seguinte: Welson, eu sou dono de uma empresa, eu posso doar? Você pode doar como pessoa física, mas esse dinheiro não pode sair da conta da sua empresa, mas pode sair da conta pessoal.
Esta é a principal diferença. No preâmbulo da lei que aprovou essa mini-reforma eleitoral em 2015, o legislador se refere a uma redução dos custos de campanha. Você, com a sua experiência nas eleições, você acredita que os orçamentos das campanhas eleitorais de 2015 vão ter, de fato, um volume menor por conta dessa vedação da doação de pessoas jurídicas? Samuel, como estudante ainda do direito eleitoral, a gente nota que a intenção do legislador foi isso. Porque outra mudança, além da impossibilidade das empresas poder doar para as campanhas políticas, houve outra mudança. Qual foi? Antes, o candidato que dizia qual é o seu limite de gasto. Ele estipulava isso no dia da convenção partidária. Ele podia colocar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões e assim ele poderia gastar até esse limite. Hoje, quem estipula esse limite de gasto é uma mudança trazida também por esta mini-reforma eleitoral, é a Justiça Eleitoral. 90% dos municípios piauienses, os prefeitos só poderão utilizar até R$100 mil e os vereadores até R$10 mil. Então você nota uma mudança clara, ou seja, ou o vereador ou o prefeito se adequa à legislação ou ele vai infligir a lei fazendo caixa 2. Esses valores também se referem às eleições na capital? Na capital não, na capital como é que é feito o cálculo? Ele é feito da seguinte maneira, se pega 70% da última campanha realizada e aí é o valor atualizado dele, é 70% vezes o valor total gasto. Por isso que o legislador teve a intenção de diminuir esse limite de gasto. 30% mais barata a campanha, essa é a previsão. Exatamente, 30% então a gente pode esperar uma campanha financiada por pessoas físicas, com 30% menor o gasto nessas campanhas. Então é uma campanha realmente nova, né? A gente está aí para ver o que vai... Aqui em Teresina, eu posso lhe trazer o dado que aqui em Teresina vai ser, o limite de gastos vai ser em torno de R$1 milhão e 800. Para vereador é em torno de 170 a 180 mil reais. Então a gente vai ter que observar como é que esses candidatos vão ter que se desdobrar para atender esse limite de gastos. Pois aqui em Teresina trata-se de uma campanha custosa, porque há necessidade de uma grande estrutura, seja de veículos, seja de material de campanha, seja de apoiadores políticos, seja de comitês, aluguéis de locais. Então, e a Justiça Eleitoral está atenta a isso. Ela vai observar isso. Os candidatos vão ter que ficar de olho bem aberto. E as prestações de contas agora, se houver movimentação financeira, o que é movimentação financeira? Movimentação de valores em espécie, elas precisam ser informadas com 72 horas após a movimentação ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, a fiscalização está bem mais rígida. Então, aquele candidato que está pensando que vai fazer uma campanha vultuosa, ele tem que abrir o olho dele, porque senão ele pode perder o mandato dele lá na frente por caixa 2. Nós estamos conversando com o Dr. Welson Oliveira, ele está nos esclarecendo uma série de alterações que ocorreram na legislação eleitoral em 2005 e que já vão valer nas eleições deste ano. Então a gente tem, Dr. Welson, um período eleitoral mais curto, de 45 dias. A propaganda eleitoral também mudou o tempo, a propaganda eleitoral, o que ela mudou? Não pode mais cavalete, não pode mais pintura no muro. O que se pode hoje? Pode cartaz. Cartaz de no máximo 40 por 50 centímetros. E também aquele cartaz no carro somente pode ser o para-brisa traseiro todo e que ele seja perfurado. Aparentemente, essa mini-reforma traz uma esperança de uma eleição em que o eleitor pode ter mais domínio sobre os gastos dos políticos, porque a gente tem esses valores como referência, né? Tem os instrumentos de denúncia. Agora, para finalizar, eu queria, Dr. Welson, que você nos esclarecesse quanto ao equilíbrio entre os partidos políticos. Houve alguma alteração quanto ao tempo de televisão, tempo de rádio, que favorecesse melhor essa distribuição da exposição dos candidatos dos pequenos e dos grandes partidos? Quanto a este ponto, a mini-reforma eleitoral ela ficou devendo um pouco. Inicialmente, a proposta da mini-reforma é para que se não tivesse mais o Instituto da Legenda. Isso não foi abolido. E nem a presença partidária também no horário gratuito
também não foi abolido. Então isso depende do quê? Da coligação. Aquela coligação formada, seja ela majoritária ou proporcional, ela vai acabar influindo no tempo de rádio, no tempo de televisão, porque um partido que já tem muitos vereadores, um partido que já tem um prefeito, ele teoricamente vai ter mais tempo de rádio e TV do que aqueles que não têm. Aqueles que não têm sequer um vereador não vão ter tempo. Então isso ainda vai continuar esse desequilíbrio. Nós realmente estamos aqui com um trabalho de informar a população sobre essas principais questões, tanto de mudança na lei, posicionamento dos tribunais superiores, avanços na ciência jurídica, e foi muito bom recebê-lo aqui, Dr. Welson. Professor Samuel, eu agradeço, e eu acho louvável essa posição da Rádio Universitária de trazer esse conhecimento ao público em geral, e me coloco à disposição quando for preciso. Muito obrigado, Dr. Welson, e até a próxima. Essa foi a nossa entrevista. Agradecemos mais uma vez a presença do advogado Welson de Almeida Oliveira. E chegou a hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você, nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder para você aqui no Sintonia Jurídica. A pergunta que hoje nós vamos fazer a um especialista é: e se um pai divorciado decide proibir a mãe, que ficou com a guarda dos filhos, a levar as crianças a algum local específico? O que é possível fazer? Isso é permitido ou não é permitido? Quem vai nos responder é a professora Joana Souza. Primeiro há de se perguntar se no divórcio quem ficou com a guarda dessas filhas, se foi a mãe ou se foi o pai ou se foi ambos numa guarda compartilhada. Caso a mãe tenha a guarda unilateral dessas filhas, a princípio o pai não poderia proibi-las de levá-las a local nenhum, a não ser que esse local seja de locais considerados impróprios ou inadequados para crianças e adolescentes. Então a primeira pergunta é essa: que tipo de guarda foi determinado, pelo juiz no ato da sentença de divórcio? Porque mesmo que tenha sido compartilhada, a princípio o pai não poderia proibi-las de levar as filhas para determinados locais. Mas há de se perguntar também que locais seriam esses, porque existem locais que não são adequados para crianças. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para nos esclarecer aqui no Questão Legal. Hoje é a estreia da doutora Geórgia Nunes, falando sobre direito eleitoral e político. Geórgia, seja muito bem-vinda. O que o ouvinte vai poder conferir aqui nas suas aparições, nas suas conversas aqui no Sintonia? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa Sintonia Jurídica, de estar aqui na Rádio Universitária e poder conversar um pouco a respeito de dois assuntos que são palpitantes e que são de interesse geral, que é o direito eleitoral e que é o direito político, que permeia a nossa sociedade. Afinal de contas, o homem é um ser político. Geórgia, realmente a gente vive um momento único na democracia recente do Brasil. De 88 para cá, a gente está passando pelo segundo processo de impeachment, mas a gente tem instituições muito mais maduras do que em 1992. E o eleitor, sem dúvida nenhuma, ele enfrenta questões pessoais, ele tem dúvidas sobre qual é a verdadeira participação. Então, o ouvinte que está aqui acompanhando o Sintonia Jurídica pode certamente estar querendo saber, em 2016, qual é o papel do eleitor? Tem mais espaço para participação ou para o controle do eleitor em relação ao processo eleitoral? Você falou muito bem, a nossa democracia sofre um novo teste neste ano, vem sofrendo desde 2015, um novo teste em relação às suas instituições.
É fato que nós temos instituições bem mais consolidadas do que em 92, por isso mesmo o processo de impeachment sofreu mais questionamentos, porque nós temos instituições mais seguras e nós temos também uma população mais informada, nós temos pessoas que se interessam mais pelo assunto. Não é à toa que brinca-se também que nós temos hoje mais conhecimento sobre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que os 11 jogadores da seleção brasileira. É bem mais, né? A popularidade do Supremo. Isso seria algo inadmissível na década de 90, você imagine. Então, de fato, as pessoas, os eleitores passaram a se preocupar com esses assuntos. Nós vivemos uma crise econômica que se diz advinda, na verdade, de uma crise política. Mas, por conta desses fatores, a população, a sociedade, os eleitores passaram a se preocupar com o que está acontecendo no Congresso. Nós tivemos, como não tínhamos antes, nós temos hoje uma mediatização dos julgamentos. A TV Justiça, a TV Senado, a TV Câmara passam em tempo real para a sociedade e também para os eleitores, obviamente, o que está acontecendo. Então, o eleitor está informado em tempo real. A informação não chega tão somente pelo filtro dos meios de comunicação ou dos jornalistas. Ele chega, de fato, com o fato acontecendo. O eleitor tem conhecimento à medida em que as situações, em que as circunstâncias ocorrem. Então, nós vivemos um momento diferente. Por isso, o debate, a informação discutida ao máximo serve para a consolidação dessa democracia. Após quase 30 anos de Constituição, nós vivemos um momento completamente diferente e que, espero eu, a gente passe por esse teste e se fortaleça cada vez mais. É isso, ouvinte, você já pode sentir o gostinho do que vai ser a nossa coluna de Direito Eleitoral e Político com a doutora Geórgia Nunes. Eu agradeço, doutora Geórgia, por ter vindo aqui já se apresentar ao nosso público e a gente está esperando ansioso pelo nosso próximo encontro. Muito obrigada e até a próxima. Eu também já estou ansiosa para a gente começar a nossa conversa. Você ouviu a coluna Direito Eleitoral com Geórgia Nunes. Agora você acompanha a nossa Agenda Sintonia. Agenda Sintonia. Olá, muito boa noite. A gente começa a nossa agenda falando que no dia 10 será lançada a primeira edição da Revista de Direito da Faculdade Uninova-FAP. O lançamento será às 18h30 no Auditório Caneleiro. E a gente fala também sobre a Escola Superior de Advocacia do Piauí, ESA Piauí, onde estão abertas as inscrições para curso de formação em mediação e arbitragem. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto. O curso terá uma carga horária de 150 horas, a taxa de inscrição é de R$ 100 e a duração total é de 6 meses. O valor da mensalidade varia de acordo com a categoria, profissional, estudante e público geral. Maiores informações pelo telefone 2107-5819 ou no site da OAB Piauí. Muito obrigado pelas informações, Urziana de Moraes. Essa foi a nossa agenda e chegou a hora de ouvir o Felipe Gold trazendo a nossa Dica Sinjur. Dica Sinjur. A dica de hoje é o livro Em Defesa de Jacob. O livro narra a história de um promotor que descobre que seu filho é suspeito do crime do qual investiga. A obra de William Langdon é um romance recheado de apreensão e suspense. A trama tem um foco de julgamento, porém a história tem mais força como thriller psicológico que jurídico. Por ser narrado em primeira pessoa, a trama concentra-se em reflexões e ponderações, e assim o autor explora o conflito interno que o narrador enfrenta. Apesar de ser um promotor experiente, o protagonista da história não se mostra objetivo quando se vê sob o crivo da justiça. Ele age mais com o coração do que com a razão. São abordadas questões polêmicas em relação à capacidade do homem em matar. Seria instinto, um ato de fúria ou uma predisposição genética? É questionado também o valor da influência do ambiente e o modo de criação no comportamento violento. Uma pessoa pode ser apenas o produto de um grupo de genes? Onde se enquadra o livre-arbítrio nesse caso? Será que a justiça é realmente cega? Essa foi a nossa Dica Sinjur. O direito e conexão com todos os meios de comunicação.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer sua companhia aqui na Rádio Universitária. Lembrando que o nosso encontro é todas as terças-feiras, às 18h30, com um programa inédito. E a reprise sempre aos domingos, às 19 horas. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos técnicos de Adriano Lima, direção de programação Ricardo Souza, supervisão de Helenita Carla e a direção-geral do professor Dr. Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você ouviu Sintonia Jurídica.